Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha todas as manhãs segundas-feiras em www.secor.org.br, www.tvosasco.com.br e pelo canal 6 da NET. Hoje, para conversar aqui conosco, nós temos a presença dela, que é diretora do sindicato, diretora do Secor e dirigente da CUT aqui da região, a Ana Rapini. Bom dia, Aninha, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Para conversar também conosco, o Luciano Rodrigues, ele que andava sumido aqui do TV Secor, né, Luciano? Andou aí em atividades do sindicato, foi a Brasília, desenvolvendo uma intensa agenda, mas está de volta aqui conosco para a gente conversar acerca aí de vários assuntos. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Jefferson? Bom dia. É um prazer especial estar com vocês todos aqui mais uma vez. É um prazer estar com a Aninha, que é nossa companheira de sempre, de luta. A gente possa ter uma segunda-feira aí bem animada hoje, apesar do tempo, né, que está que deu uma acinzentada, né? Meio acinzentado. Uma semana de vitórias para todos. Tá certo. Agora, vamos aproveitar a presença da Aninha aqui e falar sobre mulher, né, Aninha? Olha, nós ainda estaremos, esse programa está indo ao ar ainda no mês da mulher, né, em todas as atividades relativas ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e esse mês especialmente tem rendido várias atividades. Uma delas foi realizada pelo próprio sindicato, pelo Secor, né, para debater paridade, igualdade da participação feminina no poder, no mercado de trabalho. Conta um pouquinho para a gente desse evento, Ana. Olha, foi um evento muito bom, passaram por lá em média de 500 comerciários, foi uma atividade forte. E os principais temas que nós fizemos realmente foi sobre a mulher, o aparecimento, né, a conquista de espaço da mulher no mercado de trabalho. E o que nós abordamos esse ano foi justamente isso, porque as conquistas das mulheres começaram em 32, com a Constituição, na CLT. E lá já dizia sobre paridade, que não haveria diferença entre homens e mulheres, que a partir de então, todos receberiam o mesmo salário, independente de função. Só que aconteceu uma coisa interessante, porque naquela época o homem ainda sustentava a família, ele era a pessoa, era a base. Então, qual foi o entendimento? Que a mulher não precisava ganhar igual ou um salário superior ao do homem, porque ela não necessitava daquilo. E o curioso disso é porque isso foi definido naquela época, mas continua até os dias de hoje. Então, né, nós ainda usamos um linguajar que foram mente novas e pensamentos antigos, porque ainda continua da mesma forma. E a outra conquista que as mulheres tiveram também naquela época, não é? Que foi, na verdade, a entrada da industrialização, foi quando as indústrias começaram a chegar aqui, é que a mulher não poderia trabalhar 2 semanas antes da gestação, do parto e até mesmo depois do parto. E a outra coisa, que foram 3, na verdade, foi que a mulher não poderia mais estar cumprindo a carga horária noturna. Apesar que isso ainda durou durante muitos anos e a exploração continuou sendo, e até os dias de hoje ainda acontece isso. Pois e é curioso que hoje o mercado de trabalho inverteu. Hoje a maioria das mulheres sustentam as casas, né? Os últimos números estão mostrando essa inversão e a legislação continua aquela de lá de trás. Exatamente. É por isso que a nossa luta ela não acaba. Cada dia nós estamos lutando mais, e aí está a nova PEC agora, que é pela luta pela igualdade no mercado de trabalho, porque a mulher ela é diferenciada, ela tem conquistado o seu espaço, ela tem qualificado cada vez mais, ela está procurando, em respeito aos homens, né, todos os estudos vêm mostrando que hoje as empresas elas estão optando pela mão de obra feminina, porque a mulher ela tem facilidade de trabalho em grupo, não tem aquele problema de individualismo, ela sabe dividir as coisas de modo igual. E os homens, não generalizando, mas uma grande parte deles ainda tem aquele problema do machismo, não é? Eu posso, eu não preciso de ninguém, sozinho eu resolvo as coisas. E as mulheres estão mudando isso. E os homens estão vindo junto, isso que é bacana. Isso é muito legal, né? A gente está começando a trabalhar todo mundo junto, de forma igual, porém, ainda com déficit de salário. Mas você explica por que o homem não gosta de pedir ajuda quando está perdido, né? Para perguntar, não, eu resolvo, eu vou achar o caminho, né, Luciano? Isso já é uma questão mais de psicologia, né? Você sabe que o homem tem os seus sentidos
projetados para uma forma e a mulher para outra, né? Isso já remete até para os nossos ancestrais, né? Já o homem de Neandertal, já ou até um pouco mais recente mesmo, o homem primata, né? Ele era o cara que ele tinha que sair para caçar e a mulher cuidar da cria, né? Então, o nosso código genético, ele se montou dessa forma, né? O homem, ele tem um tipo de percepção, ele tem alguns sentidos de uma forma, né? E a mulher de uma outra natureza. E o importante a questão da força física, tudo tem, acho que tem que respeitar, promover a igualdade respeitando as diferenças, né? Eu penso assim, que a maioria das coisas que nós temos vivido nesse último século, elas foram pensadas há milênios anteriores, há mais de 500 anos, ou um pouco mesmo no começo desse século. E esse século que a gente vive é um século de inovações e que transformou tudo de uma maneira muito rápida. Então, a velocidade que as coisas se dão hoje, e eu concordo com ela nesse sentido, ela é muito intensa, né? Ela é muito intensa. Então, a gente não consegue mesmo ter um olhar para aquilo que é do passado, sem fazer uma reflexão e já adaptar aquilo para uma nova forma de sociedade, que é a sociedade que nós queremos, né? Eu acredito que toda a luta da mulher, ela tem uma perspectiva de uma revolução socialista que ela tem que se dar, né? E quando a gente fala em uma revolução socialista, você não coloca isso como uma revolução pró-os padrões de hoje, uma revolução com base na violência, com base nas armas ou na força, mas uma revolução do modo de pensar. Então, quando as pessoas elas começam a entender que eu tenho que andar junto, então não é o homem contra a mulher, então não é uma guerra dos sexos, não é uma revolução sexista, mas é o homem e a mulher juntos, construindo da mesma maneira um país melhor para se viver, né? Queria recomendar um filme, Jefferson. Ontem nós estávamos assistindo em casa o filme do Nelson Mandela e ele fala sobre a Carta da Liberdade. Então é um sonho de todos, recomendando aí o filme do Nelson Mandela para o nosso público. É um sonho de todas as pessoas que pensam em igualdade, que você não tenha um olhar para o ser humano, você imagina o ser humano pleno. Então, se ele é homem ou se ele é mulher, né? Se é negro ou se é branco, independente de cor, raça ou orientação, de que maneira seja, esse ser humano ele tem a sua individualidade e tem que ser respeitada, né? E é claro que pessoas, crianças, idosos ou qualquer marginalizado, excluído, ele tem que ser protegido. E é para isso que existe a lei e o Estado. Então, o papel do Estado é proteger as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. E quando o Estado ele é um Estado fraco, ele não toma as medidas que vão de encontro com essas necessidades, aí a sociedade organizada ela começa a cumprir esse papel. E é um pouco disso que eu e a Ana fazemos no dia a dia, né? Tentando tampar os buracos que vão ficando aí e conscientizar as pessoas que é importante você ter um olhar diferente e que há uma igualdade de fato entre homens e mulheres, dadas as suas peculiaridades, né? Eu escrevi uma poesia uma vez que eu falo sobre as mulheres e eu digo que elas são diferentes, mas não desiguais, né? Então, existem diferenças que têm que ser respeitadas, mas dentro de um aspecto de igualdade. É só interessante sobre o seu comentário, Jeff, que realmente a mulher ela vem conquistando cada vez mais. E respeitando as desigualdades, hoje está muito mais fácil. Hoje não tem um cargo que a mulher não tenha ocupado. Recentemente está aí pedreira, né? Não é bem pedreira, é mestre de obra. Mestre de obra. Mas porque hoje em dia as coisas estão bem mais fácil do que antigamente, que hoje a mulher ela consegue ocupar todos os espaços sem dificuldade. Até, né? De presidente da República, né? Opa! O mais recente está aí a nossa companheira ilustre, que fez inclusive um pronunciamento maravilhoso no 8 de março, em defesa das mulheres, em defesa da classe trabalhadora, da classe menos favorecida hoje. Ela fez um pronunciamento muito importante sobre a cesta básica. Que a cesta básica, se nós formos avaliar hoje, está muito caro. Nossa, Jeff, eu costumo ir no mercado, se deixar eu vou todo dia no mercado, mas meu esposo fala, calma amor, uma vez só por semana já tá bom. Como a gente não tem tempo para ir para a feira, então a gente vai no mercado e faz a feira no mercado nos dias de feira. Mas os preços estão absurdos. Não é? Hoje, para você comprar as frutas, os legumes, você tem que correr atrás de promoção mesmo, porque se você vai atrás da primeira porta que está aberta,
você acaba tendo um prejuízo. Porque você paga num produto o que você poderia estar pagando em 2, 3. Então isso foi muito importante, inclusive, né, a carne hoje está sendo um luxo para comer a carne. 1 quilo de carne hoje é R$14. Não é todo mundo que tem essa condição. Então, com esse pronunciamento que a presidenta fez, a Dilma, incluindo a carne bovina, aves, peixes e ovos, que hoje também é um absurdo. Antigamente você não podia comprar uma mistura, uma carne, um peixe, um frango, você comprava o ovo. Hoje até o ovo não está mais acessível. Então, eu acredito que com a diminuição desse imposto, que é o imposto federal, as coisas sim se tornarão mais acessíveis para nós, donas de casa, para nós que somos da classe menos favorecida. Achei muito importante isso, viu, Jeff? Agora, é interessante, a gente conversava sobre esse pronunciamento da Dilma, um pouco antes de entrarmos no ar aqui, eu e o Luciano, enquanto aguardávamos a sua chegada, mas destacar essa questão de usar o 8 de março não foi simplesmente o clichê de homenagear as mulheres, não. Usar a data para pontuar questões importantes para o país, né? Lembrar, claro, enaltecer a luta feminina, da qual, inclusive, ela é uma das protagonistas, né? Mas aproveitar esse momento para anunciar medidas importantes, como foi essa redução da cesta básica, né? Foi muito bom. Assim, foi um momento oportuno e muito bacana. Foi muito legal isso. Inclusive, não foi só esse pronunciamento que ela fez. Ela colocou também sobre a Lei Maria da Penha, de estar colocando mais em prática a Lei Maria da Penha, estar preparando mais as pessoas, né, os delegados, aí, os defensores, para estar recebendo essas mulheres que sofrem agressão dentro do lar. Fez também um pronunciamento, né, conversando com os companheiros, pedindo para eles ter mais flexibilidade, para eles olharem mais para o lado feminino, né? A vulnerabilidade que a mulher tem, porque nós ocupamos em todos os espaços hoje, Jeff, mas nós ainda somos vulneráveis, não é? Não se compara a força de um homem com a força de uma mulher. Independente de qualquer coisa, nós precisamos nos respeitar, cada um nos seus espaços. Então, o pronunciamento dela, e ela disse o seguinte, ela disse para eles pensarem nas suas mães, não é? Qual o trabalho que a mãe teve para poder estar criando eles, formando eles homens, para hoje eles pegarem uma representatividade sem pensar no tudo que a mãe passou e agredir sua esposa, sua namorada. Às vezes nem isso, até a própria mãe, porque hoje a coisa está tão assim de ponta cabeça que eles vêm sendo transformados, não existe mais o respeito mútuo. Uma situação interessante, Jefferson, pegando aqui um paralelo do que a Ana está falando, a gente fala sobre os trabalhos que eram propriamente masculinos e hoje você já percebe que tem muitas mulheres no Brasil executando essas tarefas, né? Eu, por exemplo, tenho uma amiga que foi para a França para trabalhar no Batimão, lá, que seria o serviço de construção civil aqui para nós, né? Tanto mulheres, como os negros, como as pessoas, com uma situação de vulnerabilidade social, como a gente colocou, ainda ocupa os cargos de menor qualificação, né? E um aspecto importante das coordenadorias estaduais que a Dilma pronunciou é que elas vão ter esse papel de educação, formação e qualificação. Então não dá para você falar em transformação social se você não pega por esse aspecto. Então eu acho que uma coisa que passa desapercebida, Ana, no pronunciamento da Dilma, é que ela fala sobre as coordenadorias que vão estar em cada estado para cuidar das questões relativas à mulher, né? Mas ela não tem só um aspecto da violência, ela tem um aspecto, em primeiro lugar, formativo, de qualificação, né? Que é preparar a mulher para ocupar postos em mercado de trabalho com condições de igualdade, fazer essa disputa em igualdade com qualificação para isso também. Então a questão salarial ela também esbarra nisso, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa que é portador de uma necessidade especial, ele não pode, geralmente ele não tem um posto de trabalho adequado para ser ocupado, porque ele também não foi qualificado, ele não teve na escola formal, ele teve dificuldade de acesso em toda a trajetória. Tem todo um histórico aí que vai limitar as possibilidades aí. Mas, Luciano, deixa eu te interromper um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta com esse assunto que está tão interessante.
hear that. What? Brazil is calling you. Celebrate life here. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com a Ana Rapini, que é diretora do Secor e diretora da CUT Osasco, e também com o Luciano Rodrigues, vice-presidente do Secor. A gente falava no primeiro bloco, o Luciano terminou falando a respeito da luta pelos direitos da mulher e da luta pelo endurecimento da Lei Maria da Penha, que você mencionou no começo da sua fala, Aninha. Agora, isso ajuda, no caso do segmento comerciário, ajuda muito no combate ao assédio moral dentro das empresas, que também não é só um problema da mulher, não, é um problema geral da categoria, não é isso? Realmente, Jeff, é um problema que não só da nossa categoria, na verdade está sendo a doença do século, não é? Porque o número de pessoas, de trabalhadores que está tendo problemas depressivos, que é uma das causas do assédio moral, tem sido muito grande. Então, isso é uma coisa que não sai da nossa pauta, é uma pauta diária que nós viemos discutindo e conversando com os trabalhadores, ensinando para eles como lidar. Mas o maior problema, na verdade, tá como registrar isso. Porque hoje em dia, por exemplo, nós falamos assim, vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência. Qual a interpretação do delegado, do escrivão que está lá? Eles não têm essa interpretação, porque se você não tiver uma testemunha, como que você prova que aconteceu? É a tua palavra contra o teu gerente ou o teu colega de trabalho. Então hoje é uma dificuldade muito grande para poder se provar isso. E nós temos instruído os trabalhadores que a única forma é gravar. Pega o celular, hoje é tão prático, pega o celular, vai lá e grava, que é a forma de você provar o que está acontecendo. Mas mesmo assim, nós temos tomado atitudes no nosso sindicato. Nós temos feito atividades, assim, recentemente fizemos no Walmart, pelo desrespeito do direito dos trabalhadores, inclusive um deles é o assédio moral. Nós tivemos um exemplo recente que aconteceu no interior, que o vendedor, ele era assediado moralmente todas as vezes que ele era revistado, porque ainda existe, infelizmente, no interior ainda existe a revista íntima. Ainda acontece isso. Então ele surpreende os trabalhadores de todas as formas. E como que ele conseguiu provar isso? Ele conseguiu provar filmando. Ele, através do próprio aparelho dele, ele filmou o que estava acontecendo e ele entrou na justiça e deve estar sendo indenizado aí com R$10 mil. É a previsão por esse assédio que ele sofria. E isso não acontecia só por parte da segurança, que nós chamamos de loss prevention, que é a prevenção de perdas, mas também através dos gerentes. Porque eles, quando estava frio, colocavam o ar no quente, no frio. Quando estava calor, colocava o ar no quente. E isso não mexia somente com a moral do trabalhador, mas com a estrutura física e mental. Porque você está mexendo com o trabalhador de uma forma assim, que você deixa ele pneuzinho. Isso é muito sério, Jeff, que a gente está tratando isso. Inclusive, nós temos feito várias atividades, atividades internas, atividades participando de outros lugares, para falar sobre esse tema, abordar sobre o tema do assédio moral, que aí vem linkado com assédio sexual também. E aí fica difícil falar qual dos dois que está sendo mais normal, o que está sendo... Não temos a prioridade para tratar, essa é a verdade, os dois são prioritários.
E a gente está tentando agir da melhor forma, instruir os trabalhadores da melhor forma possível. Agora, um primeiro passo é sempre denunciar ao sindicato, né, Luciano? Pedir apoio ao sindicato para se cercar de garantias aí, de como conduzir um processo, uma eventual denúncia na delegacia, não é isso? Hoje, Jefferson, nós não podemos dizer que o trabalhador ele é desinformado. Então, todas as pessoas já ouviram falar sobre o assunto, já leram alguma cartilha. Nós que somos militantes mais antigos, como já falamos aqui em outros programas, ajudamos a até conceber dentro de seminários, de projetos. O tema, por exemplo, assédio moral, ele surgiu dentro do departamento médico do Sindicato dos Químicos de São Paulo, através da doutora Margarida Barreto. Então, quando a gente começou a tratar dessa problemática, você não tinha ainda nenhuma definição, não tinha uma questão jurídica ou legal que te desse um amparo nesse sentido. Hoje nós já caminhamos muito na direção de você ter regras para você combater a questão do assédio moral. E eu acho que a maior de todas é a consciência mesmo. Então o sindicato, ele acaba sendo esse agente que vai gerar consciência nas pessoas. Nós não queremos, por exemplo, punir ninguém. Nós não temos interesse, por exemplo, de fazer com que esse tipo de problematização se torne um caso de polícia. Mas enquanto a gente não consegue massificar na consciência das pessoas a importância do respeito ao ser humano e das suas individualidades, como nós já dissemos aqui, a gente acaba tendo que tomar medidas mais, um pouco mais pesadas, que seria, ou através do nosso departamento jurídico, que nós temos aqui na região de Osasco 8 advogados para cuidar do assunto, e através da polícia mesmo, porque parte do problema ele só é resolvido via, como a Ana disse, um boletim de ocorrência. Porque aí você pontua e você cria documentos para dizer que aquilo está te incomodando. Na sexta-feira, Jefferson, às 5 horas da tarde, eu recebi uma ligação. Uma trabalhadora já havia reclamado comigo há alguns dias que o gerente chamava, o dono da empresa, uma joalheria, chamou ela de burra, de incompetente, tal, na frente da filha. E a filha, que dava risada dela, né? Eram todos amigos, né? Então, aquela liberdade fazia com que aquela funcionária fosse humilhada no local de trabalho pelo dono, e a filha achava interessante, a filha do dono, dava risada. Não, é uma burrinha mesmo, né? Você é burrinha, por quê? Talvez porque errou, né, numa contagem e tal, o que é natural. E aí eu pergunto, por exemplo, será que se o trabalhador tratasse o seu gerente ou a chefia da mesma forma, ele não seria demitido ou punido? Né? Por exemplo, se o trabalhador chegar para o seu chefe e dizer, olha, você é um burro, né? Ou com outras palavras de baixo calão, como a gente... Sobretudo na frente de outras pessoas. Sobretudo na frente de outras pessoas. Será que essa pessoa não seria advertida, não seria punida? Então a gente defende mesmo que haja uma sanção jurídica e até administrativa, que é a questão de você fazer um boletim de ocorrência, trazer até o sindicato para que a gente tome as providências legais. Então essa é a nossa orientação básica. Então você não pode deixar, e o problema é o silêncio, não é isso, Ana? Então o maior mal, né, que hoje a gente enfrenta não é as pessoas que falam alto e gritam com o trabalhador, né? Porque com esses a gente trata da mesma forma. Isso. O problema é com as pessoas que se calam diante das injustiças que observam. É a omissão do próprio trabalhador. É a omissão. Né? Qualquer trabalhador, qualquer colega, ele deve defender o seu companheiro de trabalho, ele deve expor isso, fazer denúncias anônimas. Então nós temos vários canais. Então se você está nos assistindo hoje, claro que você está no nosso site também. Então, nosso site tem um espaço para denúncias. Nós temos o telefone do sindicato. Então, esse programa ele cumpre esse papel também, Jefferson, que é fazer essa abordagem de conscientização, né, porque é parte do problema. A prevenção é parte do problema. Né? Sem dúvida. E a repreensão, que já é o papel da polícia, é a terceira via do problema e aquilo que a gente não gosta de usar como medida, mas muitas vezes se torna necessário. Como na sexta-feira eu liguei para as pessoas que dão suporte para a gente lá na nossa assessoria e falei, olha, são 6 horas, eu queria estar em casa. Mas talvez eu vou sair daqui para a delegacia para resolver um problema aqui se a pessoa não fazer da forma que a gente acha que seja adequado fazer. E graças a Deus deu tudo certo.
o dono da loja atendeu, se retratou, tomou as medidas lá que eram necessárias, pagou a pessoa e a gente se resolveu, né? Isso, eu gastei 3 horas para resolver um problema de um trabalhador de assédio moral nessa sexta-feira que passou, né? Então esse é o nosso dia a dia, né? Dia a dia de luta. Um dos piores problemas que está causando assédio moral, Jeff, é a crise do pânico. As pessoas estão ficando assim, elas não conseguem mais ficar no local de trabalho. E quando entra, dá um desespero, tem gente que passa mal, que desmaia, que dá febre, sobe pressão, sobe diabetes. Gente que nem tem diabetes, não tem problema de pressão, começa a ter porque mede com o sistema nervoso. Nós atendemos todo dia pessoas do Carrefour, por exemplo, com esses sintomas. Fala, não aguento. Quando eu começo a entrar no estacionamento do Carrefour, eu já começo a me dar tremedeira, já começo a suar frio, né? Eu não me sinto mais parte daquele ambiente, né? Pois é, mas puxando o gancho aqui um pouquinho, a gente já está caminhando aí para o encerramento do programa, mas tem um assunto que vem à tona naturalmente, essa questão de luta por direitos, defesa das minorias e tudo mais, que foi a recente eleição hein, do pastor Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional. O que vocês acharam disso, Aninha? O que você achou disso? Eu também sou cristã, sou evangélica também. Mas eu, assim como o Luciano, a gente estava conversando aqui antes de começar, tem algumas opiniões nossas que nós devemos guardar para nós. Nós não devemos jogar assim, que nem ele fez. Ele fez um comentário infeliz. Ele foi infeliz na colocação dele, a modo de falar. Ele se defendeu dizendo que as pessoas interpretaram de forma errada. Mas existem várias formas de se falar, não é? Você pode abordar vários temas de uma forma que não agrida as pessoas. E ele agrediu especialmente, são três, os indígenas, os negros e os homossexuais. E todos os dias nós lidamos com essas pessoas. Agora já pensou, Jeff, se no nosso dia a dia a gente começar a falar com essas pessoas, eu não vou te atender porque eu não sou a favor do que você é, eu não sou a favor do que você faz, eu não sou a favor da sua raça, da sua etnia. Já pensou se fosse assim? Nós não podemos fazer isso, porque nós somos todos iguais, independente de qualquer coisa. E nós precisamos tratar as pessoas de forma igual, porque hoje nós temos o livre-arbítrio para escolher o que nós queremos, como nós queremos ser, qual é a nossa opinião. Então, quem sou eu e quem é ele para poder condenar qualquer tipo de pessoa que seja? Eu não escolhi ser indígena, não escolhi ser negra. A minha descendência é de negros e também de indígena. E aí, eu sou o quê? Não é? E se ele estivesse frente a frente comigo, o que ele iria falar para mim? Então, é difícil. Então, tem opiniões que não podem ser colocadas assim. Tem opinião que nós precisamos guardar para nós, para o nosso íntimo. E nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. Infelizmente, ele não está preparado para isso. Não é a pessoa neste momento. Até me questiono como que ele age na igreja que ele dirige. Ele faz diferença das pessoas lá dentro? Porque ele precisa tratar todas iguais. Ou ele não tem com as pessoas, ele simplesmente sobe no altar, deixa a mensagem, que vai saber se ela flui ou não, porque para a mensagem chegar em todas as pessoas, você precisa estar em paz. E as pessoas precisam te entender. E através desse pronunciamento que eu fiquei estarrecida, eu não acredito que isso aconteça na igreja dele. Tem várias imagens dele que ele sabe pedir dinheiro bem. No YouTube está cheio dessas imagens. Terminando aqui, eu só queria pegar uma parte antes que acabe. Eu achei que foi muito feliz o pronunciamento do Papa Francisco, né? Agora, quando ele fala que a criança deve ser criada num lar com um pai e uma mãe, né? Então, muito próprio para um espaço cristão. Então, poderíamos, por exemplo, fazer um debate teológico, né? Só que um debate teológico ele tem que se dar dentro da academia teológica, né? Um debate de ideias filosóficas dentro do espaço da academia filosófica. Então, quando você elege um representante, esse representante ele representa o segmento. E hoje, por exemplo, nós temos de cristão evangélico no Brasil 27%. Então, representa o segmento, representa um modo de pensar, e eu acho que está correto se expressar, só que de uma forma imparcial. Então, nós, enquanto sociedade civil organizada também, nós defendemos a igualdade. E, com certeza, os cristãos aqui no Brasil também defendem, sejam eles católicos, sejam eles evangélicos ou de outra natureza, quer dizer, na verdade, da mesma natureza ou de outro segmento, também defende o ser humano de uma forma igual.
Então, você não pode pegar um pronunciamento, uma frase de uma pessoa, pegar aquele texto e usar como um contexto, né, de uma forma distorcida. Eu acho que ele representa um segmento e expressa o pensamento daquele segmento, tem que ser respeitado também. Então... Mas só daquele segmento, ele não pode transformar. Exatamente, nos espaços que aquele segmento representam, né? Isso gera questionamento, Luciano, porque mesmo dentro do segmento nós temos todas essas etnias. Então precisa pensar muito bem no que se fala. Eu tenho a impressão que é tema para um próximo programa, para um outro debate mais longo. Então a gente vai deixar o gostinho de quero mais, a gente vai voltar a abordar esse assunto. Quem sabe até lá ele já não continue mais presidente da comissão. Já não está mais, não é? Já está sendo afastado. Né? Tá certo. Bom, o programa TV Secor fica por aqui. Aninha, muito obrigado pela tua presença. Luciano, muito obrigado. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Veja no site do sindicato www.secor.org.br todas as vantagens e benefícios de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana.